A Constituição do Brasil, vou tentar complicar um pouquinho a cabeça de vocês, tá? Um pouquinho. A Constituição do Brasil, em seu artigo 5º, inciso o quê? 12, determina que é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem o quê? Judicial, nas hipóteses e na forma que a lei determina, né, estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Resumindo, pela nossa Constituição, que é a lei mais importante do país, né, para você violar a correspondência de alguém, só se for por ordem judicial. Aí você pode fazer uma comparação, mas peraí, Isaac, será que eu posso fazer uma analogia com uma carta, por exemplo, um e-mail? É possível, não deixa de ser uma correspondência. Aí eu pergunto, a Constituição está dizendo aqui, o sigilo não pode ser violado. E a pergunta foi, o patrão pode olhar o e-mail do empregado? Peraí, a partir do momento que ele utiliza o e-mail, ele não está olhando o e-mail, né? Ele não está o quê? Bisbilhotando, vamos dizer assim, sendo curioso em relação à correspondência, ou seja, ele não está violando esse direito que determina a Constituição? Depende também da situação. Bora ver aqui. A ética na monitoração de e-mail. O patrão pode monitorar o e-mail de seu funcionário sem a ordem judicial, né? Então, o artigo fala em ordem judicial. A questão é o seguinte, e aí, será que mesmo sem a determinação do juiz, eu como empregador posso ir lá e olhar o e-mail dele, seja corporativo ou seja particular? Vamos lá. Se for o e-mail particular, pode-se falar em violação de privacidade, caso não exista uma ordem judicial, certo? Então, por essa opinião doutrinária, o empregador não poderia olhar o e-mail particular do seu empregado sem ordem judicial. Mas vamos por hipótese. Você, né, futuro empresário, certo? Desenvolve uma empresa de elaboração de softwares, certo? Investe em equipamento, tecnologia, treinamento de funcionários, e de repente está desconfiado que tem um funcionário, certo? Enviando algumas mensagens restritivas à empresa, sua empresa, certo? Que não seriam confidenciais, certo? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, se eu estiver enganado, uma funcionária da Pepsi, da Coca-Cola, melhor falando, entrou em contato com a Pepsi dizendo que iria fornecer algumas informações a respeito da primeira empresa. Foi o que aconteceu, certo? A própria Pepsi denunciou, ela foi demitida, se eu não estiver enganado, foi presa também, certo? E aí, você faz esse investimento e desconfia que tem um funcionário seu através do e-mail particular, mandando, por exemplo, código-fonte, né? Você tem maior trabalho de investimento para desenvolver um código-fonte e o funcionário seu, em 2 minutos, abriu em particular e olha, a empresa concorrente. Será que, mesmo sem ordem judicial, né, vai esperar uma ordem judicial para avaliar, para poder olhar o e-mail, o prejuízo que ele não pode ter até chegar essa ordem judicial, se é que vai ser dada, né? Até porque, pelo que eu pouco entendo, pode o funcionário simplesmente apagar o rastro, né? O seu e-mail, algo desse tipo. E aí, será que é preciso dessa ordem judicial para o e-mail particular? Bota aí, o pessoal de Teresina aí. Estão entendendo a pergunta, né? O e-mail é particular, certo? Estou desconfiado que o meu funcionário, certo, está mandando informações, né, da minha empresa para a empresa concorrente. Será que eu posso olhar no e-mail dele, fuçar, né, bisbilhotar, dar uma de hacker praticamente, certo? Sob essa alegação, olha, se eu for esperar uma ordem judicial, eu posso ter um prejuízo enorme. E aí? O que é que vocês acham? Pessoal de Teresina? E aí? O patrão tem que esperar uma ordem judicial para analisar o e-mail ou ele pode olhar já automaticamente? Quem acha a primeira opção, que ele realmente deve esperar a ordem judicial? Escrevam aí para mim, pessoal de Teresina. Ok, estão levantando o braço aí. Pessoal de Teresina, Recife, Olinda, todo mundo respondendo aí. E aí, pode? Tem alguma resposta já? Temos sim, do Polo Sapé, na Paraíba, pode olhar automaticamente. Teresina, pode.
Pode sim, Teresina, Piauí. O Paulo Sapé diz, pois tudo que está na empresa é do empresário, inclusive as informações. Até o momento, essas duas. Certo, ótimo. Ok, estão pensando da maneira correta. Volta aí para o slide, Billy, por favor. E se o e-mail for o corporativo, ou seja, o da empresa, poderá ser observado sem autorização judicial? Bom, aí, pelo raciocínio que vocês estão tendo até agora, fica mais fácil, né? Não é preciso uma ordem judicial para utilizar, certo? Para observar esse e-mail. Vamos ver aqui. O e-mail corporativo é aquele cedido aos funcionários pela empresa, juntamente com equipamentos de informática para o desempenho das atividades laborativas, né, do trabalho. Aí, como a colega de vocês respondeu, que eu não lembro qual foi o polo, certo? Bom, o empregado é o dono, né, do local físico, da máquina, fez alto investimento, certo? Foi o pessoal do Sapé, obrigado. O pessoal do Sapé. Então, será que depois de todo um investimento desse, certo? Em relação ao e-mail particular, vai precisar de uma ordem judicial? A teoria diz que seria preciso uma ordem judicial. Aí você vai ter que partir para o caso concreto, certo? Foi o que aconteceu. Agora, em relação ao e-mail corporativo, o próprio nome já está dizendo que é e-mail corporativo que pertence ao que? À empresa. Vamos ver aqui. O e-mail corporativo é criado pelas empresas em seus servidores, sendo o nome da empresa parte da correspondência eletrônica do funcionário. Então tá lá, o nome do funcionário, por exemplo, isaac@etebrax.com.br. Então faz de conta, sou funcionário da Etebrax. E aí? Estou utilizando o e-mail que seria destinado apenas para as minhas funções de trabalhador, da Etebrax, como por exemplo para mandar até cometer outros ilícitos, como pornografia infantil, certo? Que comete muito, para acessar até sites tipo de Orkut, certo? Para criar até comunidades desse tipo. Então, eu desvirtuei totalmente da função para a qual ele foi criado. Bom, aí já existem decisões nesse respeito, né, decisões judiciais, que não vai ter problema, certo? O funcionário pode, né, investigar, certo? Já houve um caso aqui no Brasil de um funcionário de determinado banco, que ele estava utilizando o e-mail, né, corporativo do banco, certo? Para praticar outros crimes. Tem alguma pergunta para ele? Não, né? Não, tudo tranquilo. Para praticar outros crimes, e como por exemplo, pedofilia. Ele foi demitido por justa causa, certo? Né? Isso foi na primeira instância, né? Primeiro juiz que analisa. Recorreu, aí foi para o tribunal, né? E o tribunal modificou a decisão. Disse que ele não poderia ser demitido por justa causa, certo? E-mail corporativo. Aí foi bater na última instância do Tribunal Superior do Trabalho e disse, não, o e-mail corporativo é para o quê? Para a empresa. Aí manteve a demissão por justa causa. E o ministro, no caso, fez até uma comparação. Esse e-mail corporativo é como se fosse um papel timbrado, né? Com a marca d'água, por exemplo, da empresa. A partir do momento que você utiliza, você está representando a empresa. Então veja a sua responsabilidade e o dano que você pode causar, certo? A outras pessoas e a própria empresa que vai responder por um ato seu. Aí, observação. Ocorrendo o fim da relação de trabalho, a empresa pagará o e-mail de seu servidor e, consequentemente, o mesmo deixará de existir. Isso evidencia que sua utilização se destina exclusivamente ao trabalho. Então, se acabou a relação empregatícia, a empresa vai apagar automaticamente, certo? Também perceptível a vinculação do nome da empresa ao e-mail corporativo e seu natural receio com prejuízos que seu mau uso possa acarretar. Então, só repetindo, um funcionário, né, se eu mando um e-mail na minha empresa, vamos dizer Etebrax ou Coca-Cola, seja qual for, certo? Eu posso denegrir também a imagem da empresa e cometer através desses e-mails crimes, como por exemplo pedofilia, crime de racismo e por aí vai. E o nome da empresa vai estar em jogo, certo? Política da empresa sobre o uso de seus meios de comunicação. Alguns autores falam, o ideal seria, como um colega que eu não lembro qual foi o Paulo falou, disse que o ideal é ter o quê? Uma política, né, em relação, olha, o funcionário vai entrar na empresa, olha, nós temos as seguintes regras em relação à utilização de
internet. Você pode atuar, aliás, utilizar em tais situações e não pode em outras. Então, por exemplo, Paulo César Mazieiro sugere que as empresas devem ter um documento interno que defina claramente as políticas da empresa sobre esse assunto. Dentre as recomendações do tal documento, destacamos as seguintes.